Vamos ouvir a santa palavra do nosso Deus, que nos amou e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Nós continuamos com a exposição das parábolas de Jesus. E agora nós leremos a partir do versículo de número 31 nesta manhã. Mateus, capítulo 25, nós leremos as Escrituras a partir do versículo de número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, glorioso Pai, nesta manhã nós nos humilhamos diante de Tua excelsa e gloriosa presença. Pai, nós não temos por nós mesmos direito algum, nem sequer de sermos chamados Teus filhos. Mas, como disse o próprio texto que lemos nesta manhã, Tu nos preparaste um reino desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, e por Tua soberana graça nos escolheste, redimiste o Teu povo através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nos regeneraste pela ação do Espírito Santo, dando-nos uma nova natureza, selando-nos como habitação do próprio Senhor e preparando-nos para o dia da glória celestial. Senhor, te bendizemos por Tua presença graciosa em nosso meio nessa manhã, que é palpável, que é perceptível. Pedimos-te que Cristo seja exaltado sobre todas as coisas na pregação da palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça e unção, mas fidelidade para ser voz profética, para aplicar a Tua palavra num contexto de crise. Que o Teu povo esteja preparado para o dia do grande encontro, que nós anelemos por esse dia. Fala ao nosso coração, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós Te imploramos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs.
Santo povo de Deus, nessa semana, quando um dos componentes da Suprema Corte do nosso país, numa sentença, toma uma decisão contrária às Sagradas Escrituras, uma primeira decisão, sob a argumentação de que o Estado é laico, e lançando mão de uma palavra da moda que tem sido usada para fazer injustiça, chamada isonomia, nós vimos, amados irmãos, o argumento de que Bíblias não podem estar de maneira obrigatória em bibliotecas porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é pagão. As Santas Escrituras, a Santa Escritura é a palavra de Deus. É o livro mais lido em toda a história da humanidade. É o livro que transformou nações, mudou a história e mudou o mundo. E uma decisão como essa traz muita decepção ao coração daqueles que sabem que, além de, para nós, ser um livro inspirado, infalível e inerrante pelo Espírito Santo de Deus, é uma loucura abrir mão das Escrituras como livro histórico que mais tem influenciado a história da humanidade. E muitas pessoas ficam perplexas diante de julgamentos como este e de muitos outros que não fazem caso da Constituição e da reta justiça. Muita gente, pastor, onde nós vamos parar? O que vai acontecer conosco? Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, que a última palavra não é da Suprema Corte de nenhum país. Há um grande juiz celestial e todas as coisas serão julgadas no juízo final. Esse texto nos apresenta a cena do juízo final. E nessa manhã, o Senhor nos revela aqui os elementos do juízo final. Elementos do juízo final. Primeiro elemento do juízo final que o nosso texto revela é a glorificação. Versículo de número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Imagine comigo, meu irmão, quando os céus se abrirem, e o Senhor Jesus vier em glória, e a Bíblia diz que vem de trás dele todos os seus anjos, milhões de seus batedores celestiais estarão com ele. E diz o texto que agora ele vem de uma maneira diferente. Na primeira vinda do Senhor ele veio em humilhação, ele veio em obediência, ele veio se humilhar e dar a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Agora o texto nos diz na palavra de Deus que o Filho do Homem virá na sua majestade. Ele virá gloriosamente. Todos os anjos estarão com ele. E ele vai se assentar no trono da sua glória. Aleluia! A primeira vinda do Senhor foi em humilhação, foi em sofrimento, foi em obediência. A segunda vinda do Senhor Jesus será em glória, em exaltação. Ele se revelará glorioso sobre tudo e sobre todos. Os seus anjos estarão com ele. Ele estará sentado no trono da sua glória. E a Bíblia nos diz que diante daquele trono estarão todas as nações, todas as famílias da terra e também países diante de sua presença gloriosa. Paulo pintou o quadro, amados irmãos, do que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele se humilhou, ele diz lá em Filipenses 2, e se fez obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui agora se cumpre o final do que está lá em Filipenses 2, 9 a 11, que o texto diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia ninguém ousará tomar decisão alguma contra o povo de Deus. Ninguém ousará tomar decisão alguma contra a palavra de Deus. Haverá um grande julgamento, amados irmãos, diante da presença do maior de todos os juízes, que é nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele virá em glória e todos tremerão diante da sua presença gloriosa. Então não fique angustiado com as lutas que você precisa passar. O seu Senhor é o Rei da história e você sabe que Ele vai se manifestar gloriosamente no final dos tempos. O primeiro elemento do juízo final é a glorificação. Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, ele nos apresenta outro elemento do juízo final. O segundo elemento do juízo final que o texto nos apresenta é a separação. O segundo elemento do juízo final é a separação. Leamos versículos 32 e 33, assim diz a palavra do Senhor. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O segundo elemento do juízo final é a separação. Todas as nações, irmãos, estarão diante do Senhor. Todas as famílias da terra, todas as etnias, gente de cada cor, de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Todos estarão diante do Senhor e serão julgados na sua presença naquele dia. E o texto nos diz que ele vai separar os cabritos das ovelhas. As ovelhas são os redimidos do Senhor, amados amigos e irmãos. Ovelhas, amados irmãos, dão lã. Ovelhas dão leite. Ovelhas são conduzidas pelo pastor. Cabritos são rebeldes. Geralmente sobem nas árvores. Geralmente sobem nas casas. Geralmente não se deixam dominar. Então o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. No juízo final vai acontecer a separação daqueles que creram em Cristo Jesus e daqueles que se rebelaram contra Ele. Aqui se cumpre o que diz o final do Salmo 1, versículos 5 e 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos amigos e irmãos, hoje nós convivemos no meio das pessoas, e nós não podemos dizer, somente olhando para a face de alguém, quem é regenerado e quem não é. É o Senhor que conhece o íntimo, conhece o coração. Hoje as pessoas se vestem da mesma maneira, ou de maneira muito parecida, estudam nas mesmas escolas, frequentam os mesmos shoppings, estão presentes nas mesmas igrejas, mas no dia final, o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas, e você precisa saber verdadeiramente se você é uma ovelha de Cristo Jesus. Pastor, como eu posso saber se eu sou ou não uma ovelha de Jesus? Se você se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus horríveis, feios e tristes pecados, que têm ofendido a Deus em sua santidade, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que deu sua vida na cruz para pagar os teus pecados. Se você assim crê hoje, você é declarado justo pela fé no tribunal de Deus, e é reconciliado com Deus o Pai, está unido espiritualmente a Cristo pela fé, e é selado com o Espírito Santo, e é adotado como filho de Deus, e você fará parte das ovelhas de Jesus. O segundo elemento do juízo final é a separação. Pastor, mas que outro elemento haverá no juízo final? Terceiro elemento do juízo final que o texto nos apresenta, irmãos, é a revelação. O Senhor vai revelar a sentença de cada um. E quem é quem no juízo final? Vamos ler versículos de número 34 e versículo de número 41. Versículo 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41.
Então o rei dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqui nós vemos a revelação de quem é quem na presença do Senhor, e a revelação da sentença do Senhor. Em primeiro lugar, nessa dialética exercida neste texto, sempre falando de ovelhas e cabritos, de crentes e de ímpios, dos da direita e dos da esquerda, o texto da palavra de Deus aqui, amados irmãos, nos diz no versículo 34, que o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Preste atenção, daqui a pouco o Senhor Jesus vai falar do testemunho destes santos. Mas eles não foram salvos por causa de suas boas obras. As suas boas obras são evidência da sua salvação. O Senhor Jesus diz a eles claramente que: vinde, benditos de meu Pai. Eles foram salvos porque são abençoados pelo Pai. Ele diz: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O texto está aqui falando da eleição soberana e graciosa de Deus. Aquelas pessoas que estão à direita do Senhor Jesus estão preparadas para o reino de Deus desde antes da fundação do mundo. Aqui, amados irmãos, é uma outra maneira de dizer aquilo que o apóstolo disse lá em Efésios 1, 4 e 5, quando diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, como diz o versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você não entra no céu de Deus porque você é bonitinho, porque você é cheirosinho, porque você tem uma roupinha melhor, porque você tem mais saldo na sua conta bancária, porque você tem mais diploma do que as pessoas que estão ao seu lado. Você só entra no céu de Deus por causa da graça soberana que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada que você possa fazer para que você seja aceitável diante de Deus. Então, se você foi salvo pela graça mediante a fé, se arrependa mais ainda da vida de pecado que tem levado, creia em Jesus e se consagre a Ele, porque apesar de você estará à direita do Senhor Jesus e receberá a bem-aventurança de reinar com Ele eternamente. Ele revela. Por isso eu e você temos que de fato crer no Senhor e nos assegurarmos de que fazemos parte do povo eleito por Deus, desde antes da fundação do mundo. Mas além de revelar quem são esses que estão à sua direita, e qual é a bênção que eles vão usufruir na eternidade, ele revela quais são aqueles que estão à sua esquerda. E a maldição que lhes pertence está no versículo 41. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Essas pessoas que estão à esquerda são amaldiçoados. E como não fazem parte dos eleitos de Deus, como o texto diz, de antes da fundação do mundo, foram entregues à sua própria sorte, e diz o texto que são malditos, estão para o fogo eterno irão, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ah, querido amigo e irmão, haverá um juízo final. O homem é pecador e Deus é justo juiz. As pessoas, amados irmãos, rejeitam o cristianismo porque elas não querem ser confrontadas em seus pecados. Elas não querem ouvir falar de um grande juízo. Mas Deus é santo, 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 santo. E se Ele aceitasse a injustiça, isso não revelaria o seu caráter. Porque Ele é plenamente perfeito, o seu caráter rejeita a injustiça, todo o pecado e a rebelião. Ele, se lançasse a todos no inferno, ainda seria plenamente justo. Mas porque é amoroso e misericordioso, não tendo obrigação de salvar ninguém,
resolveu separar alguns para, como seu povo eleito, receberem de graça a salvação. E os outros, ele os deixou entregues a si mesmo. E haverá um juízo final. E quem não creu em Jesus vai passar a eternidade no inferno. Receberá a ira eterna do Deus eterno contra o pecado. Aqueles que creram em Jesus não são melhores que os outros, mas Cristo morreu na cruz e recebeu a ira eterna do Deus eterno contra o pecado no lugar deles. Ah, queridos irmãos, é por isso que nós temos que viver neste mundo com a consciência de que nós somos estrangeiros aqui, nós somos peregrinos. É o que Jesus pediu ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Lembra do que o Senhor disse a nosso respeito em 1 João 2,9? Nosso presbítero Dr. Marcel mencionou em sua oração: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. De que lado você estará no juízo final? Eu espero sinceramente que você esteja à direita do Senhor Jesus. Pastor, que outro elemento há no juízo final? O texto nos revela, em quarto lugar, que um outro elemento do juízo final é a frutificação. Um outro elemento do juízo final é a frutificação. O texto revela os frutos daqueles que creram no Senhor e a falta de frutos daqueles que não creram no Senhor. Vamos ler os versículos 35 a 40, depois os versículos 40 a 42. Assim diz o texto, versículos 35 a 40. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Versículo 42 a 45. Dizendo aos da sua esquerda que se apartassem dele para o inferno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, ele diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro e não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te atendemos? Não te assistimos. Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Queridos amigos e irmãos, o Senhor aqui não está dizendo que nós somos salvos por meio das nossas obras, mas Ele está dizendo que as obras revelam aqueles que de fato são os eleitos do Senhor. Ele diz a eles que eles receberam aquele reino que lhes foi preparado soberanamente antes da fundação do mundo. Mas a partir de então ele começa a narrar o seu testemunho, a dizer: porque tive fome e me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu, vocês me vestiram. Ele continua dizendo aqui: eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estava preso e vocês foram me ver.
Então os justos vão perguntar para ele: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso te fomos visitar? O rei vai responder o quê? Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Amados irmãos e irmãs, ontem na live do Mackenzie, nós ouvimos um bate-papo maravilhoso entre o reverendo Hernandes, reverendo Augustus, reverendo Gerê e o chanceler do Mackenzie. E em um determinado momento, todos eles falavam que nos momentos mais difíceis da história da humanidade, a Igreja de Cristo Jesus foi a primeira a se revelar de maneira misericordiosa, cuidando dos necessitados, provendo consolo, remédio e sendo bênção em tempos difíceis da história da humanidade. Mas um deles muito sabiamente falou que nós temos que correr para remediar. Mas a primeira missão da igreja é pregar o Evangelho de Cristo Jesus e fazer discípulos. E resolver a pobreza como estrutura na sociedade é uma função do Estado. E quando o Estado não mete a mão na cumbuca por ser politicamente correto, não enfrenta os problemas que tem que enfrentar, essas pessoas que estão à frente do Estado também prestarão contas a Deus, porque elas não cumpriram a sua responsabilidade. A igreja tem como primeira missão pregar o Evangelho e fazer discípulos, e nós demonstramos o amor na prática, mas trabalhar a pobreza como sistema é responsabilidade do Estado. Nós pregamos o Evangelho, Cristo muda o coração e a realidade muda. Nossa primeira missão é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide, portanto, e faça discípulos de todas as nações. E as pessoas leem esse texto, e eu sou defensor de que nós ajudemos os necessitados. Nossa igreja tem, nosso querido João aqui, um missionário no centro de São Paulo que cuida desse trabalho. É uma bênção, são poucas igrejas que têm missionários para isso. Então nossa igreja está preocupada e, para a glória de Deus, tem feito a diferença nesse sentido. Mas não é por isso que nós vamos interpretar o texto equivocadamente. Quem são os pequeninos deste texto? É qualquer pequenino que o texto está falando que vai revelar o testemunho da igreja? Vamos olhar para o texto. Olha o que Jesus disse, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Acerca dos quais essas pessoas trataram com amor e revelaram a sua misericórdia, dando comida quando estavam com fome, dando bebida quando tinham sede, vestindo-lhes quando estavam desnudos, visitando-lhes quando estavam presos, visitando-lhes quando estavam enfermos. Quem são esses pequeninos de Jesus? Ele diz: meus pequeninos irmãos. Todas as pessoas que estão jogadas no chão da rua de São Paulo ou do mundo inteiro são todos estes pequeninos irmãos de Jesus? Olha o que o Evangelho diz, lá em Mateus 10, 42. Nós precisamos interpretar essa palavra dentro do contexto do livro. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Estes pequeninos irmãos do texto, que estavam com fome, que estavam com sede, que estavam presos, que estavam doentes, que foram cuidados por essas pessoas, são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos amigos e irmãos, essas pessoas que revelam que são salvas e deram testemunhos, foram aqueles que cuidaram dos discípulos de Jesus, que se dedicaram a pregar o Evangelho, que se dedicaram a pregar a palavra, que se dedicaram a ser uma bênção. Há muitos que são missionários e abriram mão de suas riquezas, abriram mão de suas finanças, abriram mão de suas comodidades e entregaram as suas vidas e se tornaram pequeninos irmãos. E quem os vestiu, e quem os alimentou, e quem cuidou deles, e quem os visitou,
revelou, queridos amigos e irmãos, revelou que de fato tinha Cristo em seu coração. Quem cuidou dos obreiros de Jesus, quem cuidou dos adoradores de Jesus, quem cuidou dos servos de Jesus, quem não se opôs à igreja de Jesus, será louvado no juízo, por causa dessa atitude. É isso que o nosso texto está dizendo. Os pequeninos do texto são os discípulos de Jesus. E se não bastasse a própria confirmação de Mateus, Paulo diz em Romanos 8:29, que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é irmão dos eleitos de Deus. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Ah, queridos amigos e irmãos, nós vemos a frutificação na vida dos crentes. E na vida dos ímpios nós vemos a falta de fruto. O Senhor disse: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava forasteiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Estava preso e doente, vocês não foram me visitar. E aí eles dizem, eles nem vão pergunta por pergunta, né? Porque os outros trabalham pergunta por pergunta, porque não devem nada diante do Senhor. Eles vão e juntam tudo numa pergunta só. Para resumir o problema aqui, porque a sentença do Senhor já os acusa de uma maneira muito intensa. Eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? E ele vos disse: em verdade vos digo, que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. O mundo vai ser julgado, porque não cuidou dos pequeninos deste mundo, englobando a todos, mas também porque não cuidou da igreja de Jesus, e porque se opôs a Cristo Jesus. Preste atenção, irmão, todo mundo que anda se opondo a Cristo Jesus e a sua igreja, vai ter que prestar contas diante do trono de Deus. É assim que vai ser. Quando Policarpo, discípulo do apóstolo João, está sendo assediado pelo procônsul romano para negar a Jesus Cristo, e depois de muitas incitações, aquele homem disse a Policarpo o seguinte: você não sabe que eu tenho o poder de queimar você com fogo? Ele disse o seguinte: esse fogo com o qual você vai me queimar rapidamente, mas é um fogo que vai queimar eternamente todos aqueles que se opuseram ao Senhor Jesus, se opuseram ao seu povo, se opuseram ao seu reino. Queime-me logo, porque você ainda está demorando. E eles atearam fogo naquele santo varão de 86 anos de idade, que morreu glorificando o nome do seu Senhor. Não se desespere se você anda vendo pessoas se opondo à igreja de Cristo Jesus. Não se desespere, a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. Não se desespere, nada na sua vida foge à vontade soberana do Senhor. Não se desespere, Cristo está no trono. A igreja de Cristo em determinados momentos da história é perseguida sim, e quando ela é perseguida ela cresce, mas ai daquele que perseguir a igreja de Cristo Jesus, porque se não se arrepender, vai queimar no fogo eterno da ira de Deus. Não tenha medo, meu querido amigo e irmão. Nós vamos estar à direita do Senhor. No final deste culto, depois da ceia, nós vamos cantar hoje: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Você não é salvo pelos frutos que tem, preste atenção, mas os seus frutos revelam se você de fato tem Cristo no seu coração. E a primeira prioridade da igreja de Cristo Jesus é pregar o evangelho e cuidar primeiramente dos seus irmãos. Depois destes, nós vamos revelar o amor e a misericórdia de Cristo neste mundo, porque nós temos Jesus em nosso coração. Pastor, há mais algum elemento do juízo final? Estou cortando um monte de coisa aqui por causa do tempo. Que desespero. Elementos do juízo final.
O último elemento, irmãos, do texto é a destinação. O último elemento do juízo final é a destinação. Versículo de número 46 diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse ponto é mais claro do que tudo. Aqueles que não creram em Cristo Jesus, que foram cabritos, que rejeitaram o Evangelho, que não se humilharam diante do Senhor Jesus, que perseguiram a igreja de Cristo, irão estes para o castigo eterno. Mas aqueles que se arrependeram, que creram em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, que foram eleitos por graça antes da fundação do mundo, que foram salvos pela fé no Filho de Deus, que foram lavados pelo sangue de Cristo e que neste mundo revelaram as suas boas obras, cuidando primeiramente dos discípulos de Cristo, daqueles que passam necessidade, dos missionários, daqueles que sofrem, revelando a graça do Senhor Jesus e também sendo bênção neste mundo, porque foram eleitos e salvos pela graça, dão testemunho, e irão estes, diz o texto, para a vida eterna com o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, este tempo tem sido muito difícil, e eu já tinha lido uma frase de Billy Graham, como profundo admirador deste evangelista tão precioso, usado nas mãos do Filho de Deus. E ontem, quando estava terminando de assistir a live, nossa irmã Bela Falcone citou essa frase que nós já tínhamos visto, e ela veio como uma flecha no meu coração. Billy Graham, ensinando que nós não precisamos estar desesperados, disse a seguinte frase: eu li o livro de Apocalipse, e eu sei que vai ficar tudo bem no final. Vai ficar tudo bem no final. Não se desespere. Eu sei que não está fácil. A situação está muito complexa. Mas tal como Billy, nós podemos dizer: eu li o livro de Apocalipse e eu sei que vai ficar tudo bem no final. Eu só quero fazer mais uma pergunta para você. De que lado você vai estar no dia do juízo? Para estar à direita, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se entregue totalmente nas mãos do Senhor nesta manhã. Que Deus nos dê a bênção de sermos os fiéis de Cristo, para que vençamos com Ele no dia do juízo final. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.